Hoje ainda, a da semana passada e a de hoje. Tá bom que eu já. Bom dia então, pessoal. Já estamos gravando a nossa aula de hoje, do dia 27 de abril de 2021. Ok? Muito bem. Antes da gente começar, ou seja, nós vamos retomar o capítulo 4 do nosso programa, que é a parte que trata de soluções, né? Bom dia, bom dia, bom dia para todo mundo. Mas antes da gente retomar, gostaria de fazer a mesma pergunta de sempre. Se alguém tem algum questionamento, se alguém, antes da gente começar, se alguém tem alguma sugestão ou alguma pergunta que ficou pendente aí da aula passada, tá? Se não, vamos ver aqui. Deixa eu ver. Vamos ver o nosso site, o nosso chat. Ok, bom dia a todo mundo. Não tem nenhuma pergunta específica. Então vamos começar. Na aula passada, gente, na aula passada, nós encerramos nosso, a nossa aula do dia 20, aquela aula nossa lá do dia 20, nós fizemos aquela introdução a respeito das soluções, né? Fizemos toda aquela introdução. Vocês estão vendo agora a apresentação, ok? Conceituamos o que era dispersão, nada mais é do que uma maneira mais detalhada de conceituar misturas, né? Falamos dos diferentes tipos de dispersão. Então, nós temos as suspensões, nós temos os coloides, tá? Os coloides são muito comuns no nosso dia a dia. Tudo que tem o nome de aerossol, gelatina, gel de cabelo, pasta de dente, maionese, essa maionese que a gente come, né, no hambúrguer, né, na maionese, neblina de estrada, né, são microgotas de água dispersas no ar. Então a gente falou dos coloides também. O que diferencia cada um desses tipos é o tamanho das partículas dispersas. Se o tamanho for maior do que 100 nanômetros, a gente tem o que a gente chama de suspensão. É o que no primeiro ano a gente chamava de mistura heterogênea. No caso dos coloides, o tamanho das partículas fica entre 1 e 100 nanômetros, tá? Ou nanômetro, tanto faz. Essas dispersões, chamadas coloides, também são misturas heterogêneas. Então, os dois primeiros casos, suspensão e coloide, são misturas heterogêneas. Já soluções, não. Soluções são aquelas misturas que nós chamamos de homogêneas, tá? E as moléculas ou íons, se a solução for iônica, né, cátion, ânion, o tamanho dessas partículas, aqui está usando a palavra diâmetro também, mas diâmetro está associado a corpos, a partículas circulares, né, redondas, esféricas. As moléculas não são esféricas, não tem formato de bola também não, tá, gente? A palavra diâmetro aqui, na verdade, ela está sendo usada de uma maneira assim, só para efeitos de comparação, mas o que importa é o tamanho médio,
É o tamanho médio das partículas. Porque as partículas, o contorno delas é irregular, não é esférico. Bom, mas não é o caso da gente entrar nesse detalhe agora. O que acontece é que nas soluções, que são misturas homogêneas, são sistemas homogêneos, o tamanho médio das partículas é menor do que 1 nanômetro, né? Menor do que 1 vezes 10 a menos 9 do metro. E esse caso é o que nos interessa. Tá? Aí nós fomos passando exemplos de colóides, né? Aí chegamos nesse ponto. Quais são os componentes da solução? Aquele que é dissolvido é o chamado soluto. Sal de cozinha, por exemplo. Aquele que dissolve o soluto, é chamado solvente. E todo mundo sabe que o solvente mais famoso que existe, conhecido como solvente universal, é a água, né? Graças a Deus, né? Nós temos água no nosso planeta. Por isso que a turma fica aí procurando água aí nos outros planetas aí, né? Para ver se tem vida, né? Bom, então tá lá. Solução é composto por soluto mais solvente. Aí falamos dos diferentes tipos, soluções líquidas, sólidas. Sólida não interessa para nós agora não, tá? O mais importante é solução líquida ou solução gasosa. A solução gasosa mais famosa é o ar que nós respiramos, né? E isso considerando que não tem poeira, não tem sólido suspenso no ar, né? Não tem sólido suspenso no ar. O ar filtrado, né? O ar limpinho. Muito bem. Aí passamos aí, eu coloquei já essa apresentação, já está lá no Moodle, tá? Já está lá na nossa sala. As soluções moleculares, soluções iônicas, né? E por aí vai. Soluções diluídas, soluções concentradas, né? Então, soluções concentradas na natureza praticamente não existem. Soluções com muito soluto em relação ao solvente. Praticamente não existem. Na natureza, sejam soluções gasosas ou, principalmente no caso das soluções líquidas, a maioria das soluções, água do rio, né? E por aí vai, né? Água no mar, nem tanto, o mar é até relativamente concentrado, né? A maioria das soluções da natureza são diluídas. As industrializadas, as fabricadas, são concentradas. Tem diluída também, mas a maioria é concentrada, né? Muito bem. Aí, falamos também, isso nós vamos falar hoje, agora, começar agora, sobre a saturação, sobre esse conceito aqui, sobre o conceito de saturação. Então, vamos andar para frente um pouquinho e aí a gente volta nessa página aqui. Essa página é a página 11. Então, vamos lá. Nós paramos aqui na semana passada. Na verdade, foi aqui. Mas aqui, só para exemplificar, soluções do nosso dia a dia. Solução de bateria de automóveis. Olha lá. Essa solução é concentrada, tá? Ela é bem concentrada. Ela tem uma densidade bem alta. Se algum dia alguém for manusear, aliás, ninguém deve manusear bateria de automóvel, de moto, por conta própria. Tem que chamar um profissional especializado, porque o ácido sulfúrico aqui presente é muito corrosivo. Ele é muito tóxico, tá? Álcool. O álcool hidratado, ou seja, misturado com água, as bebidas, o álcool combustível, esse álcool que a gente está usando agora, né, que é o álcool 70%, né, o álcool tanto na forma líquida, solução líquida, quanto em gel. Lá coloca-se uma substância que forma
uma gelatina, né, que é a glicerina. E assim vai. Vinagre. Vinagre é uma solução diluída aqui, ó. Ela é 4% em ácido acético, né? Salmoura, água mineral. Água mineral é uma solução diluída. A água mineral, eu já vi uma questão de vestibular, gente, uns anos atrás, que dizia o seguinte, usava, lá no enunciado, usava a palavra pura, pura. Coisa do tipo assim, a água mineral é uma substância pura? Nada disso. A pergunta era essa, basicamente. Resposta: não. Água mineral não é substância pura. Por quê? Porque a água mineral, ela é composta, é uma solução composta de água, que é o solvente, e vários minerais, várias substâncias dissolvidas. A água mineral, ela provém de uma fonte, né? Geralmente é água subterrânea, e ela vai passando pelo solo, vai passando pela rocha, pelas rochas, né? Tá? E vai dissolvendo gradativamente, né? Água mole em pedra dura, aquele velho ditado, né? Então a água mineral, ela vai passando pelo solo poroso, pelos poros do solo, pelos poros da rocha, das rochas, e vai dissolvendo os chamados sais minerais. Cálcio, magnésio, bicarbonato, sódio. Então a água mineral, gente, não é uma substância pura. Aí você já viu isso em questão de vestibular. Ah, mas ela é boa de beber. Claro que é. Ela é extremamente saudável. Mas no conceito químico, a água mineral não é substância pura, é uma mistura. Claro, é uma solução, é uma mistura homogênea. Eu vou colocar uma questão dessa na lista de exercícios, tá? Eu estou terminando de preparar. Vou terminar também hoje, amanhã. Eu prometi para vocês semana passada, mas acabou que eu tive outras coisas para fazer e não consegui terminar. Tomei a vacina da Covid, fiquei uns 2 dias meio perrengue, né? Tomei a vacina da Covid na quinta-feira, semana passada, e fiquei perrengue, fiquei corpo ruim, então no final de semana eu não fiz praticamente nada. Muito bem, mas a lista de exercício vai estar lá no Moodle ainda essa semana, até amanhã ou depois. E ela vai ser a base do questionário que nós vamos fazer, né? Sobre esse capítulo. Muito bem, vamos em frente. Bom, agora a Professor, gente... Opa, a água destilada é uma substância pura? excelente pergunta. Se você considerar que a água destilada não contém nenhuma outra substância, tá? Você pode afirmar que ela é uma substância o quê? Pura. Se a gente considerar que a água destilada não tem nenhum traço qualquer. A palavra traço aqui, gente, significa quantidades mínimas, tá? Não tem nada a ver com desenho, traço de desenho. Se a gente considerar que a água destilada não contém nenhum traço, nenhuma quantidade mínima que seja de qualquer outra substância, ela é pura. Só que isso não é verdade. A água destilada, por mais que se faça a destilação uma, duas, três vezes, sempre vai restar um resíduo. É o que a gente diz aqui um restinho, vai sobrar um restinho de nada, um traço de algum sal mineral, tá? Muito pequeno. A água destilada é 99,99 não sei o que por cento pura, mas mesmo assim ainda vai restar
uma quantidade mínima, quase não detectável, de sais minerais nessa água. Lá no laboratório nosso, do nosso campus, a gente usa um destilador, que é um destilador, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver isso lá, tá? Nós temos o destilador, ele funciona à base de uma resistência elétrica, que aquece a água separa das outras substâncias, né, dos sais minerais. Só que na hora que a água aquece, ela forma aquele vapor. Vocês fizeram também uma prática de destilação, né? Lá no laboratório, né? Com aquele balão de destilação, o condensador, né? Aquela figurinha. A água entrava, o vapor entrava destilado por cima e pingava lá embaixo. Só que a água, quando ela destila, ela arrasta com ela, ela arrasta, ela atrai naquelas moléculas que estão numa temperatura muito alta, ela arrasta alguns íons, alguns cátions, alguns ânions. Então, sempre vai restar um traço de outra substância. Mas se a gente considerar essa quantidade aí desprezível, a gente pode dizer que a água destilada é uma substância pura. Na verdade, não, né? Tanto é que laboratórios que demandam alta precisão, laboratórios de análises de alta precisão, a água ela é destilada. Depois que ela é destilada, ela passa num outro equipamento que a gente tem lá no nosso laboratório, tá? Assim que a gente retornar lá, né, o mais breve possível, eu vou levar vocês lá no laboratório, que esse outro equipamento chama resina de troca iônica, trocador de resina. Esse trocador de resina, ele faz um tipo de água mais pura ainda do que a destilada, chama água deionizada. Tá? Nós temos lá o trocador de resina, o deionizador, nós temos lá. Agora, tem laboratório, por exemplo, a UFOP, vários laboratórios lá do curso de Química da UFOP, onde eu fiz meu mestrado mesmo, eu fiz meu mestrado na Geoquímica, num laboratório chamado Geoquímica Ambiental, fica no DEGEL, não fica lá no ICEB, não. Lá tem um equipamento chamado MILI, M-I-L-I-Q, letra Q, MILI-Q. O que o MILI-Q faz? A água é destilada, primeira etapa. A segunda etapa, ela é deionizada na troca iônica, e depois ela é jogada no MILI-Q. Aí, o MILI-Q, sim, a gente pode falar que é quase 100%, né? Mas é caro, é um equipamento caro, tá? O nosso campus não tem, a UFOP tem, tá? Alguns laboratórios lá tem, tá? Bom, muito bem. Bom, podemos seguir? Então vamos lá. Nós vamos agora falar de um parâmetro chamado solubilidade. Alguns autores chamam de coeficiente de solubilidade. E nós também podemos chamar isso aqui de saturação. Saturação. Então a palavra saturar significa que chegou no limite, chegou no máximo, né? Então, por exemplo, gente, tem gente esperando para entrar na aula. E se alguém quiser autorizar, autoriza para mim. Faça favor. Se eu pego um recipiente com 1 litro de água, 1 litro, 1 litro d'água é igual a 1 quilograma. A densidade da água é 1. 1 quilograma de água corresponde a 1 litro. Aí eu vou jogando sal lá dentro. Sal de cozinha. Vamos supor que o sal seja puro, o sal. Então, o sal é o soluto. Então, eu vou acrescentando. Vou acrescentando sal lá. 1 grama, 2, 10, 20, 30, 50, 100, 200. Isso na temperatura ambiente. 20 graus, 25 graus.
Aí eu vou acrescentando sal lá dentro. Tá, tá. Quando chega em 350 gramas de sal em 1 quilograma de água, 1 quilograma de água, aí aquela solução já não consegue mais aquela quantidade de água, aquele 1 quilograma de água, já não está conseguindo mais dissolver, já não consegue mais dissolver sal. Então, no caso desse exemplo que eu estou dando agora para vocês, do sal de cozinha, o limite que 1 quilograma de água consegue dissolver são 357 gramas de sal para 1 quilograma de água. Quando acontece isso, a gente fala que essa solução atingiu a saturação. Ou, se a gente quiser usar essa palavra aqui, ó, essa, ó, atingiu o coeficiente de solubilidade. Então, o que é o CS? Ou apenas S, tá, gente? Depende do livro aí, do autor. Ou, se você preferir, a palavra saturação. O que é a saturação? Tá aqui, é a quantidade, o quê? Máxima de soluto, aí está chamando de um soluto A qualquer, que é capaz de se dissolver totalmente numa certa quantidade de solvente, que aí está chamando de B. Então, na hora da gente fazer os cálculos, essa quantidade de solvente, ela pode ser expressa em 100 gramas, 1000 gramas, 1 quilograma, pode ser em volume também, 100 ml, olha lá, 100 ml, 1 litro, vai depender do exercício, tá? Então, a quantidade de solvente é, dependendo do exercício, pode variar em 100 gramas, 1000 gramas, cada exercício vai ser de um jeito, tá? Geralmente, a quantidade de soluto é em gramas, geralmente, tá? Então, esse exemplo que eu acabei de falar com vocês, qual que é a solubilidade do sal na água? 357 gramas de sal em 1 quilograma de água na temperatura ambiente. Temperatura tem muita influência, tá, gente? Tá? A temperatura, ela tem bastante influência. Então, esse mesmo exemplo que eu estou usando aqui do sal, se nós pegarmos meio quilo, 500 gramas de sal, 500 gramas de sal, meio quilo, e adicionarmos a 1 quilograma de água, o que vai acontecer? Nós vamos agitar, agita bastante, agita. Qual é a parte, a porção de sal que vai, aqui, ó, que vai se dissolver naquele 1 quilo de água? É o seu coeficiente de solubilidade, que no caso do sal são 357 gramas. Ah, mas você falou em 500 gramas, o que acontece com o excesso? O excesso vai para o fundo. De 500 menos 357 dá 143. 143 gramas não serão dissolvidos. Em 1 quilograma de água só serão dissolvidos 357 gramas de sal. Então, essa é uma propriedade importante das substâncias, tá? Porque cada substância tem um coeficiente de solubilidade característico. O do sal é 357 gramas para 1 quilo de água, na temperatura ambiente. Uma outra solução qualquer, um outro soluto qualquer, não vai ser 357, vai ser outro valor. Aqui o exemplo aqui embaixo. Ó. Deixa eu pegar o exemplo aqui embaixo. Olha esse exemplo aqui. Ó. Essa substância aqui. Ó. Nitrato de potássio, a ela aqui. É o KNO3. O nitrato de potássio, gente, é um sal branco, um sal branquinho, tá?
muito parecido com sal de cozinha, e ele é bastante solúvel, na água. Então, olha esse exemplo que eu peguei aqui, ó, o de baixo primeiro. Nós vamos utilizar, aqui, ó, 100 gramas de água, 100 gramas de água, tá? Na temperatura, ó aqui, ó, na temperatura 25 graus, e na pressão atmosférica, não estou falando grego não, né, gente? E na pressão atmosférica de 1 atm. Nessas condições aqui, ó, a pressão nem tanto, tá, gente? A pressão é mais importante, a pressão atmosférica, para soluções gasosas, tá? Ou para gases dissolvidos em líquidos, tá? É o caso do refrigerante. O refrigerante, você pega uma garrafa de Guaraná. Coca-Cola não, Coca-Cola é ruim, né? Coca-Cola tem uma substância lá que chama ácido fosfórico, que para a saúde nossa não é boa, né? Eu não tomo Coca nem me pagando, né? Mas o Guaraná, a garrafa fechadinha, lá dentro tem gás carbônico, né? Quando a gente abre a tampinha da garrafa, o gás escapa por causa dessa pressão aqui, tá? Então, por causa da pressão atmosférica. A pressão interna lá dentro da garrafa do refri, do Guaraná, é maior, então ele escapa. Então, esse parâmetro, pressão, ele é importante para gases, né? No caso de solutos aqui, como o nitrato de potássio, o parâmetro mais importante que vai definir esse valor aqui, ó, esse valor, é a temperatura. Então, olha só quais são as informações que a gente tem nessa linha de baixo aqui, ó, na linha de baixo. Coeficiente de solubilidade do nitrato de potássio é igual 40 gramas do nitrato, totalmente, a palavra aqui, ó, totalmente dissolvidos em 100 gramas de água, na temperatura 25 graus. Então, essa é uma propriedade do nitrato de potássio. Só o nitrato de potássio tem essa solubilidade, 40 para 100, na temperatura 25. Agora, olha que interessante. Vamos sair do 25 e vamos subir para 60. Olha lá. Então, nós vamos aquecer essas 100 gramas aqui. Percebam que a quantidade aqui é a mesma, ó. Ó, daqui para cá. Aí a temperatura subiu de 25 para 60. Dá para observar que a quantidade aqui, ó, de nitrato de potássio dissolvido totalmente aumenta. Olha lá. E aumenta muito. Aumenta muito. Ou seja, a temperatura exerce uma influência muito grande nesse valor aqui. Quanto maior a temperatura, mais fácil fica dissolver o soluto. Todo mundo sabe disso, gente. A gente quando vai fazer café em casa, você vai fazer café, né? Aí coloca a água lá na chaleira, lá na panela lá, né? Você põe lá uma certa quantidade de água. Se você pega a água fria da torneira, põe lá e coloca o açúcar, tem gente que faz café assim, né? Põe o açúcar já na água. Eu não faço assim, não. Né? Mas não estou comendo açúcar, mas antigamente fazia. Você põe lá a cafeteira, a chaleira lá com água fria e coloca lá 3 colherzadas de açúcar. Aquele açúcar que a gente coloca na água fria, açúcar é sacarose, né? Um soluto, né? Molecular, não é iônico. Na hora que você coloca a sacarose ali na água fria, ele demora para dissolver. Demora. Agora, se você aquece a água antes, numa temperatura aí já próxima do ponto de ebulição da água, né? 80, 90, na hora que começa a dar aquelas borbulhas
lá no fundo da chaleira, se você coloca 3 colheres de açúcar ali, rapidinho, o açúcar dissolve. Conclusão, a temperatura exerce uma influência direta nesse valor aqui, ó, no que a gente está chamando de solubilidade. Quanto maior a temperatura, maior a solubilidade. Maior a solubilidade, tá? Então, vamos descer aqui, ó. Olha só esse exemplo aqui, ó. Tá aqui, ó. Eu tenho um sistema a 60 graus centígrados. Então, qual que é a quantidade de nitrato dissolvido? 110. Olha lá, 110. Se a gente, em 100 gramas de água, tá aqui, ó, 100 gramas de água. Se nós resfriarmos esse sistema para 25 graus, a quantidade máxima dissolvida vai ser 40. Então, o que vai acontecer? Se a gente resfriar de 110 para 40, olha lá, mentira, de 60 graus para 25 graus, a quantidade dissolvida vai cair de 110 para 40, olha lá, 110 para 40. Aí o que vai acontecer? Vai separar aquele excesso de 70 gramas, essa temperatura aqui não comporta 110 gramas. Nessa temperatura aqui, 100 gramas de água só comporta 40. Aí o que acontece com os 70? Vão para o fundo, não dissolve. Sabe onde a gente vê muito isso? Doce em calda. Não sei se alguém já percebeu isso. Quando a gente faz um doce em calda, né, naqueles frascos de maionese, né, de tampa larga, geralmente a calda e a fruta do doce é colocada lá dentro do recipiente numa temperatura mais alta, né? 60, 70 graus, né? E o doce, todo mundo sabe, tem açúcar, né? Tem açúcar dissolvido. Na hora que aquele doce esfria, né? Isso para quem colocou muito açúcar, né? Na hora que o doce esfria, aquele excesso de soluto, a água, a solução não consegue mais dissolver, aí ele cristaliza. Bom, mas o importante aqui é isso aqui. Com mel industrializado também acontece isso. Que Alô? Com mel cristalizado também acontece isso. Pode falar de novo? Com mel industrializado também acontece isso. É saturação. Isso. Ok? Não consegui escutar direito. Vocês estão me escutando bem, gente? Sim. Sim. Ah, então tá. Sim. Ok. Bom, agora, lá no nosso questionário, lá do Moodle, vai ter um exercício sobre curva de solubilidade. Tá? Vai ter um exercício lá sobre curva de solubilidade. Olha aqui que interessante, ó, essa curva. Na ordenada, no eixo Y, eu tenho 100 gramas de água, que é o solvente, tá? E tem aqui o G, que é a massa do soluto. Tá? E na abscissa, vamos lá na abscissa, eu tenho a temperatura. Olha lá. Na abscissa eu tenho a temperatura. Olha que interessante. Ó. Primeiro, vamos ler essas observações aqui. As curvas de solubilidade são importantes porque caracterizam uma substância chamada de substância pura. Tá? Olha essa outra observação. Duas substâncias puras, diferentes, podem ter o mesmo valor de solubilidade na água, por exemplo, numa certa temperatura. Mas nunca terão a mesma curva. As duas curvas, elas podem
se cruzar, elas podem se interceptar. Mas duas substâncias nunca terão a mesma curva. Essa curva que eu pus aqui para vocês é a curva daquela substância que estava ali, aqui em cima, aqui, ó. É a curva do nitrato de potássio, tá? Então, vamos lá na curva do nitrato de potássio. Ó. Quais são as informações? Ó? Aqui está mas aqui é 0, aqui no eixo do X, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. E para em 100, né? Porque a água começa a entrar em ebulição, né? Tá. Então, olha aqui, ó, 0 graus. 0 graus, a solubilidade, a quantidade máxima é menor um pouquinho do que 20. Olha lá, 18, 19. Mas existe água a 0 graus? Claro. A 0 grau, a gente tem tanto água sólida, gelo, é o chamado ponto de fusão, né? Como também temos água líquida. Bom, aqui, pula para o segundo, ó. O segundo ponto, ó, 10 graus. Qual é a quantidade? Opa, todo mundo sabe ler um gráfico, né? Um gráfico é uma curva qualquer, cada ponto dessa curva é um par de valores XY. Cada ponto da curva, no nosso caso aqui, é um par de valores. Temperatura, massa do soluto, lá. Então, para 10 graus, aqui dá mais ou menos 13, né? Sei lá. Dá uns... Não, 13 não. 30 está aqui no meio, dá uns 20 e pouco aqui, ó. Então, a 10 graus, a gente consegue dissolver 20 e poucos gramas. A 20 graus aqui, ó. A 20 graus, a gente consegue dissolver 40 gramas. Né? Tá? Isso tudo para 100 gramas de água. A quantidade de água aqui é constante. A quantidade de solvente, no caso desse exemplo, é 100 gramas. É constante. Então, aqui é como se a gente fizesse várias experiências. Uma a 0 grau, várias soluções. Uma a 0, uma a 10, uma a 20, outra a 30. Todos com a mesma quantidade de água, todas, com 100 gramas de água. O que varia de uma para outra? A temperatura. Primeiro Becker, 0. Segundo Becker, 10, né? Recipiente. 20, 30, 40, tá? Ok? Então, vocês estão percebendo que à medida que a temperatura vai aumentando, a mãozinha ali, ó. À medida que a temperatura vai aumentando, a quantidade máxima também vai aumentando. Então, vocês podem ver aqui, que a 90 graus, ó, vamos pegar aqui 90, aqui, ó, vamos subir o 90, ó, a mãozinha subindo. Subiu 90, aqui. A 90 graus, olha lá, a gente consegue dissolver 200 gramas de nitrato de potássio, 200 em 100 gramas de água. Então, quanto maior a temperatura, maior a quantidade de soluto que pode ser dissolvido. Agora, vamos pegar uma questão interessante aqui. Vamos pegar, por exemplo, a temperatura 40, aqui, essa temperatura aqui. Vocês estão vendo que eu tenho 3 pontos aqui. O ponto 1, nessa região mais cinza, abaixo da curva. Nós temos o ponto 2, sobre a curva. E temos o ponto 3 acima da curva. Então, gente, aqui a gente volta lá naquela outra parte lá da classificação das soluções. Se eu preparo uma solução com uma quantidade de soluto, aqui, ó, ponto 1, tá? Uma quantidade de soluto inferior à curva, vamos subir aqui, ó, 40. Então, vamos pôr aqui 70, vamos pôr aqui 70. Vamos pôr 70 aqui, né? Então, olha o ponto 2, que é o ponto de saturação nessa
temperatura, nessa temperatura. Então, esse ponto 2, o que ele está informando para a gente? Que na temperatura 40, a quantidade máxima, aqui está mais ou menos aproximado, né, gente? A quantidade máxima de soluto, nitrato de potássio, é 70 gramas. Então, qual que é o coeficiente de solubilidade desse soluto? 70 gramas, olha lá, 70 gramas na temperatura 40 graus, né? Tá? Ok? Então, essa solução aqui, que é a mãozinha aqui, ó, a mãozinha está em cima, 70 gramas dissolvidos em 100 gramas, ali, ó, dissolvida lá em cima, ó, lá, em 100 gramas, dissolvidos, 70 gramas, dissolvido em 100, na temperatura 40, essa solução aqui do ponto 2 é uma solução saturada. Então, o que é uma solução saturada? É aquela em que o ponto de saturação, também conhecido por nós como solubilidade ou coeficiente de solubilidade, foi alcançado. Então, é a solução saturada. Aquela ali não dissolve mais soluto. Ela é uma mistura homogênea? É, né? Mas não consegue mais dissolver soluto. Agora, se eu preparo uma solução aqui, ó, na temperatura 40, no ponto 1, aqui o ponto 1, ó. Então vamos pegar para a esquerda aqui, vamos trombar lá no eixo do Y, pá, 50, vamos pôr aqui mais ou menos aqui, né? Então vocês podem ver que se eu preparo uma solução com 50 gramas, aqui ó, no ponto 1, esse valor 50 é menor do que esse aqui, 70. Então essa solução aqui, nessa temperatura, é o que a gente chama de solução insaturada. O que é uma solução insaturada? É aquela que o ponto de saturação não foi alcançado, não foi atingido, né? Então, essas soluções são estáveis, elas são estáveis, tá? As soluções saturadas, aqui, elas aqui, ó, no ponto 2, também são estáveis, ou seja, elas não se alteram. E existe, gente, um terceiro tipo de solução, aqui o ponto 3, ó, que são chamadas de supersaturadas. São aquelas preparadas com uma quantidade maior, olha lá, 2 para 3, ó, maior do que o coeficiente de solubilidade. No caso aqui é 70, acima de 70 gramas, né? Essas soluções, elas não têm importância prática nenhuma, tá? Elas são instáveis, tá? O que significa isso? Qualquer movimento que você fizer com frasco, você bater alguma coisa nele, se tirar ele da uma prateleira, levar para outra, essa solução aqui, ela se transforma nessa de baixo aqui, ó. Uma solução supersaturada, para você preparar uma solução supersaturada, tem que aquecer cuidadosamente, depois esfria cuidadosamente. É um preparo que demanda um certo cuidado. E elas são instáveis. Elas não existem, primeiro, na natureza. No laboratório, só se consegue produzir uma solução dessa em condições muito especiais. Balançou o frasco, tirou do lugar, levou para outro, a temperatura do ambiente mudou, ela se torna, ela desce para cá, ó, desce para o ponto 2. O destino de toda supersaturada é voltar a ser saturada. Então, as saturadas e as insaturadas são estáveis. E é o que nos interessa, tá? Na verdade, gente, vou já falar de uma vez, o que nos interessa é o que está abaixo dessa curva aqui, ó. É o que está abaixo dela. É essa região achurada aqui, essa região cinza, que são as soluções comuns. São as soluções normalmente diluídas,
que são aquelas que têm pouco soluto, olha lá, em relação a um dado solvente, a uma dada quantidade de solvente. O que nos interessa mesmo, e na próxima aula nós vamos trabalhar exatamente nesse campo aqui. Tá? Vamos descer um pouquinho aqui. Professor, Opa! as soluções, por elas ser saturadas ou insaturadas, pode definir seu estado físico? Elas pode. Normalmente, a gente está falando de substâncias, de soluções líquidas, tá? Normalmente, a gente está falando de soluções líquidas. Eu não sei se eu entendi sua pergunta direito. Ah, não, é porque eu perguntei, por exemplo, eu pensei na casa das gorduras, que tem as gorduras saturadas e as insaturadas. Aí Sim, pode falar, pode falar. Aí, por exemplo, as insaturadas em temperatura ambiente, elas são líquidas. E já as saturadas, ela em temperatura ambiente, ela é sólida. Quem está falando? Fala o nome para mim. Eduardo. Eduardo, muito boa pergunta. Só que esse termo que você usou, saturado, aí, quando diz respeito à gordura, não tem a ver com o conceito de saturação que a gente está usando agora. Tá? O que você está usando aí como gordura saturada e insaturada diz respeito à presença de ligações químicas. O que é uma gordura saturada? Uma gordura saturada possui apenas ligações. Lembra lá do ano passado das ligações covalentes? Ligação covalente simples, dupla, tripla e dativa? O que é uma gordura saturada? Por exemplo, a banha de porco, né? A gordura saturada, na molécula dela, existem apenas ligações covalentes simples. Lembra que a gente apresentava com um tracinho? Era só um tracinho, não era? Então, o fato de uma gordura possuir na sua molécula somente ligações covalentes simples faz com que ela seja uma gordura saturada. Aí, a sua observação está perfeita. O estado físico dela é sólido. Tá? É o caso da banha, do óleo. Mentira, óleo não. Da banha, da manteiga. Elas são gorduras saturadas, então elas são sólidas. Já o azeite, por exemplo. O azeite, a molécula, na verdade o azeite é uma mistura de substâncias, mas vamos considerar que o azeite ou o óleo de soja seja uma substância só. Tá? As moléculas ali presentes, na sua estrutura, na sua fórmula estrutural, existem ligações duplas. Lembra da ligação dupla? C dupla C, a gente aprende isso lá na biologia, né? Tá? Então, as gorduras insaturadas, o melhor exemplo é o azeite, tá? Esse azeite de oliva que a gente usa para temperar salada, né? O azeite é líquido. O outro exemplo também é o óleo de soja. O óleo de soja é líquido. Por quê? Porque na molécula dele estão presentes, além das ligações simples, estão presentes ligações duplas e triplas. O fato dessas moléculas terem ligações duplas, por exemplo, faz com que o estado físico do óleo seja líquido. Tá? Ok? Respondi sua pergunta? Sim. Tá? Então, só para tirar essa dúvida, o conceito de saturado para óleos e gorduras, saturado e insaturado, não tem nada a ver, tá? Não tem nada a ver com o termo que a gente está usando aqui no caso das soluções. Ok? Agora, aproveitar para falar, né? A melhor gordura que a gente deve consumir é a insaturada, tá? A gente não deve ficar consumindo muita gordura saturada, não. Principalmente nós, né? Os velhos. Os velhos, não. A famosa gordura em top veia, né? As gorduras saturadas, elas, para o sistema cardíaco, né? Elas não são
muito indicadas, não. O melhor é azeite, que é uma gordura insaturada, líquida. Muito bem. Então, para fechar, estou fechando, tá, gente? 5 minutinhos. 5 minutinhos, por favor, para fechar essa parte de saturação. Olha que interessante. Ó. Olha que interessante. Olha aqui. Ó. Nesse gráfico aqui, opa, olha lá. Opa, olha lá. Nesse gráfico aqui, eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5 substâncias diferentes. 5 substâncias diferentes, olha lá. Eu tenho o hidróxido de potássio, lá em cima. Nós temos o cloreto de cálcio, e esse caso aqui, vocês estão vendo que a curva, ela tem uns pontos de quebra, chamados de pontos de inflexão, porque aqui a fórmula está ligada a 6 águas, são chamadas águas de hidratação. A partir dessa temperatura aqui, ó, que é quanto? 30. A partir de 30. Essa fórmula perde 2 moléculas de água, passa para 4. E a partir dessa temperatura aqui, ela perde mais 2 e passa para CaCl2.2, 2 águas. Depois vocês procurem saber o que é a água de hidratação. Né? Então, aqui o soluto é 1, aqui ele muda, e aqui ele muda lá. 6 águas, 4 águas. Olha esse outro soluto. Ó. Isso aqui não é muito importante não, tá, gente? Olha esse outro aqui, o brometo de potássio. Vocês estão vendo que essa curva aqui, a inclinação dela em relação à horizontal aqui, ó, a horizontal aqui, ó, o ângulo de inclinação é menor do que esse, ó, do hidróxido de potássio. Ou seja, esse hidróxido de potássio, ele dissolve muito melhor na água, olha lá, 100 gramas de água. Ele dissolve muito melhor na água do que esse. Olha o sal aqui, ó, o nosso amigo sal de cozinha. Olha, desculpa. Olha o nosso amigo sal de cozinha. Tá vendo que ele começa aqui, ó. Aqui é para 100 gramas de água, tá, gente? Aquele exemplo que eu dei aquela hora foi para 1 quilo. 10 vezes mais. Agora é para 100. Tem que tomar cuidado, tá? Olhar direitinho quais são as referências. Tá vendo aqui, ó? A 0 grau, 0, é 30 e alguma coisa. A 10 graus, um pouquinho mais. A 20, 36. A 30, vai subindo, tá vendo? Agora, vocês podem ver que a inclinação dessa curva aqui, ó, o sal de cozinha, a curva, ela cresce, ela é ascendente, ou seja, à medida que a temperatura vai aumentando, a saturação também vai aumentando, mas vai aumentando devagarzinho. Essa linha aqui é quase paralela ao eixo do X. Então, a solubilidade do sal na água aumenta, mas aumenta, à medida que a temperatura aumenta, aumenta muito pouco. Olha a diferença para esse aqui, ó. Opa! Né? À medida que a temperatura vai aumentando, ó, a saturação, a solubilidade vai aumentando bastante. Agora, olha esse outro rapazinho aqui, ó. Esse aqui de baixo aqui, ó. Olha esse aqui, ó. Sulfato de sério. Sério. Não é porque ele é um rapaz sério, não, tá? É sério com C. O sério é um elemento lá dos lantanídeos, lá na tabela periódica. Tá? É uma terra rara. Olha que interessante. A 0 grau, 20 gramas de sério se dissolvem em 100 gramas de água. Agora, se você passa para 30, aqui, ó, vamos pular para 30 aqui. Se você aquece o sistema lá para 30 graus, em 100 gramas de água, só é possível dissolver 10 do sulfato de sério. Se você vai lá para 80, aqui, ó, se você vai lá para 80, a quantidade de sulfato de sério diminui mais ainda lá. Vai para menos de 5. Olha lá, menos de 5. Entendeu? Então, a maioria, a imensa maioria, a curva é ascendente, cresce. Um ou outro caso é que tem essa exceção. Tá?
Deixa eu colocar para vocês aqui aqui, ó. Isso aqui é o exercício que eu estou para... Estão vendo aí, né? É o exercício, é a lista que eu estou fazendo para vocês. Tá? Vão ser exercícios que vão ser referência para o questionário. Então, vão ter 20 e tantos exercícios. Essa segunda questão, olha lá, ela trata exatamente do que a gente está acabando de falar. Eu vou fazer algumas afirmativas aqui, tá? E vocês vão ter que identificar qual é a correta. Olha esse outro que é interessante, ó. Esse aqui eu tirei do vestibular da UNB, lá de Brasília. Olha lá. Aqui, o nosso amigo aqui, o sulfato sério. Olha ele aqui, ó, embaixo aqui. O clorato de potássio. Aquele que, do primeiro exemplo, ó, o verdinho aqui, ó. Nitrato de potássio. Nitrato de sódio. Os nitratos, gente, são muito solúveis em água, né? Olha o sal de cozinha aqui, ó. Azulzinho claro. Ó. Azul céu aqui, ó. Opa! Né? Tá vendo que eles se cruzam, as suas curvas, olha aqui, ó. Nesse ponto aqui, ó, 25 graus, ó, 25 graus. Ali praticamente eu tenho 3 curvas se interceptando, então a gente pode afirmar, aqui tá meio fora aqui um pouquinho, né? Não tem importância não, eu vou tampar aqui com a mãozinha aqui. A gente pode afirmar com relativa precisão que nessa temperatura aqui, ó, 25 graus, ó, vamos subir aqui, ó, 25. A gente pode afirmar que nessa temperatura a solubilidade, a saturação do NaCl, do KCl, é KCl, não é Cássia-Eller, tá? KCl. E o nitrato de potássio, olha lá, nitrato de potássio, Cássia-Eller, cloreto de sódio, nesse ponto as solubilidades são muito próximas. Aqui, ó, aqui é KCl com dicromato de potássio, e aí vai. Então o exercício vai perguntar coisa para vocês sobre isso. Tá? Essa é a lista que vocês vão se basear para resolver lá o nosso questionário do Moodle. Eu já estou finalizando ela e vou colocar ela no Moodle, até amanhã eu coloco. Tá bom? Muito bem. Então ficou faltando agora, gente, esse ponto aqui, ó. Ficou faltando essa... Então, vamos finalizar nossa aula, né? Ficou faltando um terceiro tópico, que são as expressões, as maneiras de expressar concentração de soluções, que é aquilo que eu mostrei lá naquele gráfico, é aquela parte de baixo, que são as chamadas soluções insaturadas, que é a grande maioria das soluções, as insaturadas. Né? Quer ver? Voltando lá, ó, para fechar o raciocínio. Aqui. Soluções super não interessam. Quais são as que nos interessam? As saturadas e as insaturadas. Aí eu faço a seguinte pergunta. Qual é o tipo de solução mais comum numa dada temperatura? Vamos pegar aqui, ó, 20 graus. A 20 graus, nós só temos uma única solução saturada. Só uma. Aqui é a minha mãozinha aqui, ó. Só uma, que é essa aqui, ó. 40. Agora, abaixo desse ponto aqui de saturação, nós temos as soluções insaturadas. Tem um número infinito, infinito não, mas tem um número muito grande de soluções aqui, ó. Nessa temperatura, um pouquinho para cá, mas não tanto. Ou seja, a esmagadora maioria das soluções, tá? A esmagadora maioria está aqui dentro. Então, o que a gente vai fazer na próxima aula? Nós vamos trabalhar com elas aqui, ó, nesse ponto. Tá? Nós vamos trabalhar com o que a gente chama de concentração de soluções.
E aí a gente vai entrar nos cálculos envolvendo as... Aqui um exemplo bacana, ó. Esse soro que a gente, de hospital aí, que você vai lá, fica lá internado, vai, espeta uma agulha no seu braço lá para ficar administrando remédio para você, né? É usado também para lavar lente de contato, né? Tem vários exemplos, ok? Mas isso é para a próxima aula. É para a aula da próxima semana. Ok, gente? Deixa eu voltar aqui. Opa! Muito bem, deixa eu fechar isso aqui. Vamos, o horário já passou, deixa eu... Muito bem. Ok, gente? Alguma pergunta que queiram fazer? Alguma... Ok, tudo certinho. Não escutei? Tá tudo certinho. Ah, tá. Gente, pode falar, viu? Dizer, pô, não fica com vergonha de falar, não. O lugar certo de falar é aqui, tá? Pena que a nossa aula é uma aula muito curta, né? Essa aula de 50 minutos, 1 hora, é uma aula curtinha demais. Mas como a gente tem limitação, não tem como fugir disso, por mim, a gente ficava falando aqui até lá para 1 hora da tarde. Até fizemos isso, né? Fizemos isso lá na etapa 1B. Mas agora, todas as matérias juntas, tal, não dá, né? Depois, se a gente precisar marcar algum horário, a gente marca um horário extra. Vou ver lá com a diretora de ensino se é possível fazer isso, né? Professor, Opa! se for para marcar horário extra, não é melhor fazer aula gravada, não? Não entendi, repete, por favor. Se for para fazer horário extra, é melhor ser aula gravada, não? Bom, eu gravo e disponibilizo para vocês, né? Isso, porque aí tem a vantagem da gente poder Isso. assistir em qualquer horário. Gostei da ideia. Então, eu vou fazer o seguinte. Porque agora tá sendo bem difícil conseguir um horário. Eu vou fazer o seguinte. Essa parte